em relação ao inferno, mas também em relação ao paraíso. Por quê? Porque qual que deve ser o nosso objetivo quando a gente faz o bem? O Sheikh falou uma coisa muito bonita e que dentro da nossa tradição ética dos pais é dita da seguinte forma. Sahar mitzvah mitzvah, a recompensa de uma mitzvah, de uma boa ação, e as mitzvot, os preceitos, são muitíssimo importantes no judaísmo, são instrumentos de educação, são instrumentos de disciplina e etc. A recompensa de uma boa ação é a própria boa ação. E a consequência e o castigo de uma má ação é a própria má ação. Se a pessoa tiver em mente inferno, eu vou fazer o bem para quê? Para não ir para o inferno. Eu vou acreditar em Deus para quê? Para não ser condenado. Eu vou honrar o pai e a mãe para ir para o paraíso. Dessa forma, as pessoas podem acabar se tornando comerciantes. São filhos da barganha. Fé. Perfeito. Comerciantes da fé. E elas acabam se relacionando com Deus e com a espiritualidade só para não ser condenado ou só para ser premiado. Por isso, não se fala, não é um assunto presente nas escrituras judaicas. Se Deus quiser... nesse livro, sim, tem uma parte onde eu falo da caverna de Marpelá, onde foram enterrados os patriarcas. E ali, na estrutura do assunto, existe sim uma indicação em relação à vida após a morte, etc. e tal. Porém, é um assunto que é limitado para as pessoas que têm mais conhecimento, para que elas possam transmitir isso para as massas, de modo que as massas não se tornem comerciantes da fé. Eu amo Deus porque eu quero ir para o paraíso. São essas relações de causa e efeito que pervertem tudo. Quando você estabelece essas consequências do tipo, eu vou fazer isso para que eu erre. Que é a religiosidade massificada hoje. Que é o que acontece. Que nada mais é do que uma interpolação. Mas eu não falei ainda do... Interpolação da escatologia greco-romana, do Elísios, do Tártaros, disso tudo. Agora, no Novo Testamento... Deixa só eu talvez concluir, aí quando você falar, você... Tá. Sim. Sim, deixa eu falar então dentro do judaísmo. Não existe a figura de Lúcifer no judaísmo. Sempre que eu falo isso, aparece um comentário e fala assim, mas e o Satanás que aparece lá na história de Jó? Eu falo, muito obrigado pela citação. Por quê? Porque aquele Satã que aparece na história de Jó... que aparece exatamente, como ser humano, é um verbo na realidade. A palavra Satã, na realidade, significa opositor, desviador. É um ser que, de acordo com a nossa tradição... O diabo é o diabolos, o divisor. Ele tem uma função de colocar o ser humano em teste, etc. e tal, mas ele não é um inimigo de Deus, porque Deus é absolutamente supremo e, de acordo com o judaísmo, ele nunca criaria uma criatura que se tornaria o seu pior inimigo e faria o mal para os demais. Aquele Satã que aparece em Jó, ele é claramente submisso ao Criador. O Criador fala, não toque na vida de Jó. O que o Satã responde? Ok. Outra questão interessante é que, de acordo com essa visão popular, que muitos irmãos, e eu repito, irmãos cristãos meus, perguntam, falam, mas Lúcifer é o Deus do mal, que está lá no inferno. Eu falo, bom, se ele está no inferno, e ele é o inimigo de Deus, ele faz uma rebelião contra Deus, como é que 2000 anos depois ele aparece lá no céu, conversando com Deus e submisso a Deus? Outra coisa, todos os versículos que os evangelhos trazem, se referindo a Lúcifer, eles são versículos que qualquer pessoa pode pegar o capítulo inteiro e vai ler que, na realidade, aqueles versículos se referiam ao rei da Babilônia e ao rei de Tiro. Aqueles versículos não estão falando de nenhum inimigo de Deus. Essa história não é bíblica, essa história não tem lugar nenhum. Histórico e real. E depois, aquela figura de linguagem, Deus se refere ao rei de Tiro, ao rei da Babilônia, como pessoas que estavam numa situação como se fossem anjos no paraíso.
e que caem do ponto de vista social histórico, e aquilo é tirado de contexto e é criada uma figura de um Lúcifer e de um Satanás que na nossa visão uma escatologia não existe. ficcional. Exato, não existe. Então toda a base nas escrituras judaicas, quando é bem examinada, inclusive por aquilo que é citado nos evangelhos, faz com que qualquer pessoa que faça uma leitura objetiva compreenda por que nós não aceitamos, não temos essa dimensão de diabo, de Lúcifer, etc. e tal. Agora, para ser... Todo judaísmo a sua pergunta é excelente. Todo judaísmo não crê nessa história de um Lúcifer inimigo de Deus, etc. e tal. Isso não tem no judaísmo. Até porque Lúcifer é uma construção muito posterior, deixa só... Sim. A existência, a figura de Satanás... De Satã existe, mas esse Satã submisso, como aparece em Jó. Essa explicação sobre... Sim. Como você pode ver no livro de Jó, se você pegar lá o capítulo 1 e 2, você vai ver um completamente submisso. Em um dos profetas... Malaquias, se eu não me engano, também vai aparecer ali o Satã, lá na companhia dos anjos e aparentemente do espírito do profeta que assistia tudo acontecendo. Nesse sentido, você vê o Senhor preside na Assembleia dos Benai Elohim. Acontece isso no Velho Testamento, nos Salmos, para todos os lados. Eu só vou terminar e eu te passo a palavra, porque senão eu não vou concluir. Tem um rabino, um grande sábio chamado Rabino Eliyahu Tessler. Ele viveu há mais ou menos 200 anos na Europa Oriental. E ele, baseado no conhecimento dele, é uma grande autoridade, ok? Não é uma fonte bíblica, mas é interessante para as pessoas ouvirem. Ele diz o seguinte. Imagina só uma pessoa que a vida inteira ele cultivou no coração dele inveja, vingança, raiva, ingratidão. Agora imagina essa consciência, essa alma, vivendo todos esses sentimentos, só que sem televisão, sem futebol, sem shopping center, sem nada. A intensidade desses sentimentos nessa realidade que seria, como ele descreve, a realidade espiritual, a consciência sem corpo, seria 1 bilhão de vezes mais forte do que o que a pessoa sente aqui. E não tem distração. Isso é inferno. O que é o paraíso? É a mesma alma, é algo que a gente constrói dentro de nós. A pessoa durante a vida cultivou o amor, cultivou o perdão, cultivou a felicidade, a gratidão. Ela todos os dias acorda de manhã, agradece a Deus pela vida e etc. É isso que ela cultivou dentro dela. Agora tira o corpo, tira a doença, tira o fim do mês, tira os políticos corruptos, tira o sofreu do pai, do irmão. Exato. Porque tem muita gente que vive em amargura, em ódio, isso e aquilo, que até eu, na minha relatividade, quando eu olho aquela pessoa, eu entendo completamente o fruto, o resultado daquilo ali, porque foi alguém que não experimentou nada, senão um inferno familiar o dia inteiro. Ele não teve sequer uma chance de fazer um loop cognitivo numa outra direção. E até esses casos o Evangelho relativiza, porque a gente tem que ver a construção da vida inteira de um indivíduo. Eu passei minha vida toda sem pregar do inferno, evangelizei e evangelizo milhões de pessoas que vão amando Deus, por Deus, pela graça, pelo favor imerecido, pela manifestação de tudo aquilo que produz vida, que gera esse desenvolvimento do ser, que faz você se sentir completamente em estado de efervescência crescente como ser humano. E esse resultado final, multiplicado por 1 milhão, seria o paraíso de acordo com esse Rabino Eliyahu. E para mim é dimensional. É uma condição interna. Porque no Evangelho isso é dimensional. Eu não estou querendo contraditar nada. Só estou dizendo que na minha visão, no Evangelho, isso é dimensional. O inferno é existencial, totalmente existencial. Nesse sentido, Jean Paul Sartre tem razão, não no dizer que é o outro, mas
habita dentro... A dificuldade, eu acho que fala na dificuldade... de lidar com o próximo. De lidar com o próximo. Né? Agora, o inferno nunca é a gente, é sempre os outros. Agora, quando você, em geral, diz que o inferno é outro, é porque tem um inferno te perturbando. Exato. E aí você joga a culpa... Aí transfere, né? Né? Tem uma psicologia nesse processo o tempo todo. Na realidade, tem duas questões. A primeira, sobre a questão do paraíso e inferno, não é conflitante com o amor a Deus e o ser correto. Na realidade, a punição ou a recompensa, ela existe para aqueles que precisam barganhar ou precisam temer. Na sala de aula, por exemplo, eu tenho aquele que estuda porque ele quer crescer, ele não está preocupado com a recompensa nem com a punição, ele está preocupado em crescimento. E ele quer estudar. Tem o outro que vai ou pela dor ou pela recompensa. Ele está pensando na recompensa. E tem aquele ainda lá atrás que não está nem aí, mas se não fosse a punição, ele não andaria. Se não fosse o rigor da lei, também não andaria. Assim nós temos na sociedade, porque o que Deus colocou nas pessoas não é que elas são imperfeitas, ou são boas, ou são más. Não, elas têm um livre arbítrio. E as tentações e as adversidades que elas têm, as situações e as tentações, fazem com que ela, muitas vezes, faça boas escolhas ou más escolhas, que ela faça bom uso ou mau uso do seu livre arbítrio. A segunda questão, na realidade, são três. A segunda questão é a questão de Satanás. Para nós, ele é uma entidade criada por Deus e da labareda do fogo não é um dos anjos, porque os anjos não têm o livre-arbítrio e são criados da luz. Seria impossível para eles se voltar contra Deus. Exatamente. Mas Satanás, ele é uma criatura e teve o livre-arbítrio. Ele adorou a Deus e quando foi tomado pelo orgulho, ele desobedeceu a Deus porque naquele momento fez mau uso do seu livre-arbítrio. Quando Deus ordenou que ele se prostrasse em respeito ao conhecimento de Adão, ele se negou achando que ele era melhor, o fogo é melhor do que a argila. Então aqui ele foi expulso do reino de Deus e ele não é o anti-Deus. Ele é um antagonista, inimigo de Deus. Ele não é o Deus do mal. Ele é uma criatura de Deus que desobedeceu a Deus, assim como tem entre os seres humanos. Mas não tem embate. Não tem. Não vai ter um embate final também. Não tem isso. Deus é Deus. É igual você tem pessoas que te desviam, te tentam para fazer o mal e outros que tentam te persuadir a fazer o bem. Então, faz o lado escuro da força. Satanás é uma entidade que vem... Mas ele influencia os humanos a fazer o mal? Não, tentam. Satanás, ele tenta. Assim como você tem um amigo e fala, vai lá. Quer um negócio? O apóstolo Tiago diz, vamos roubar? Ao diabo, ele fugirá de vós. É a função? Não é a função dele. Ele poderia, porque ele tem o livre-arbítrio, ele poderia fazer o bem, mas ele escolheu fazer o mal. Até então ele tinha feito o bem. Certo. E aí ele escolheu, se tomou pelo orgulho e desobedeceu a Deus e ele foi condenado ao inferno. Essa é a visão clássica também do cristianismo. Sim. E nós muçulmanos acreditamos que ele vai tentar o ser humano para provar a Deus que todos os seres humanos também são pecadores, são corruptíveis, mas cada um de nós, todos nós, temos o livre arbítrio para escolher. Não existe nenhuma irresistibilidade ou mal. Na tentação. Então, também. o paraíso e o inferno, eles existem para recompensa ou para punição. Porém, eu posso querer ir para o paraíso ou crescer, fazer o bem, porque me satisfaz fazer o bem. Eu adorar a Deus através da oração e através da bondade, da caridade, ajudar o próximo, ver as pessoas sendo muçulmanas ou não, sorrir para o meu irmão.